Fala galera, só alegria, vamos para mais um dia. Me falem aí se o som tá bom, por favor. Se o som tá bom nessa distância, se tá bom. Hoje nós vamos contar duas histórias. Só queria saber se o som tá legal aí. Nessa distância tá boa. Hoje a gente vai contar duas histórias nesse período de contar histórias, causos e mitos. Boa, Felipe. A segunda história que eu vou contar é a história da Mãe Rosa, que pediram tanto, pediram demais, né? A história da Mãe Rosa. Eu não contei aquele dia, até dava tempo, porque é curtinha, mas contar duas histórias de cemitério no mesmo dia vai assustar um pouco a galera toda, todo o pessoal. Então hoje eu vou contar uma história muito pessoal minha, que na realidade é como eu chego na casa de São Lázaro, mas eu não vou me ater muito a isso. Eu vou me ater a um acontecido depois, que foi uma coisa linda e maravilhosa, e é muito louco, né? A espiritualidade faz uns desenhos muito legal. Deus escreve uns caminhos, é muito bacana, é só alegria. Só dando um tempinho pra galera mais chegar. Mudamos o horário, era as 2. E avisar também que hoje à noite é a construção do templo. A live que vai ser feita hoje à noite é o Pai Jurandir. E eu vou participar junto com ele hoje às 8 horas, 20 horas. Nós estaremos juntos fazendo a live e a construção do templo, onde teve uma explicação linda, maravilhosa da Mãe Tânia e da Mãe Solange. Hoje a gente vai abordar um outro aspecto dentro desse tema, a construção do templo. Só alegria. Vim aqui para a Aleph de novo, depois a gente vai fazer de novo. Vou dar uma mostradinha para vocês, olha que coisa linda. Eu adoro vir para cá porque eu me revigoro nessas pedras, nesses cristais, é uma coisa maluca. Quando eu trabalhava aqui, ficava aqui ajudando a limpar as coisas, eu chegava no tanque ali para lavar uma pedra, eu ficava imaginando, eu ficava às vezes meia hora com a pedra na mão. Olha que loucura, né? A Isabela está me auxiliando aqui, a minha eterna cambona e filha. Se tiver alguma pergunta assim, muito dentro do contexto, dá para falar aí, a gente vai conversar também. Um salve a todos, um abraço a todos que estão entrando aí. E vamos embora. Todo mundo mais ou menos que já fez o Baby Class comigo sabe um pouco da história da Dona Maria e do seu Antônio, o vô Vitorino. Depois eu conto a história do Alexandre, que é a casa que vocês estão entrando, como o Alexandre chega na Umbanda, como é a primeira vez que ele recebe uma entidade, o porquê que ele chega. E depois eu conto um pouco a minha história. E tem ligação a minha história, que é do meu irmão, que é por causa do meu filho, do Juan, para quem não sabe. Então vamos lá. Imagina vocês, eu sou o filho mais velho da minha mãe. E o filho e o sobrinho de toda a família da portuguesada, eu sou o sobrinho mais velho. Logicamente eu sou o primeiro neto. Então eu sou o filho mais velho, o primeiro sobrinho, o primeiro nato. Fui o primeiro a me casar e aguardado tão ansiosamente a primeira criança, que seria o primeiro sobrinho neto, o primeiro bisneto, e aquela coisa gostosa e tudo. E quando o Juan nasce,
que foi um baque na nossa vida, porque nós não entendíamos nada. O Juan nasce com síndrome de Down. Foi um desespero geral, pouco conhecimento, ainda mais tive uma notícia de uma maneira muito pesada. Hospital e Maternidade Santa Catarina, referência. Eu na época acho que eu gastei o dinheiro de um carro para mim ter melhor para minha esposa, tudo mais seguro, todos pré-natal, tudo certinho, aquela coisa de pai babão, né? Mãe babona, primeiro filho. E a notícia que eu tive foi no dia seguinte, o chefe de pediatria, foi exatamente como eu vou falar. Hospital e Maternidade Santa Catarina, que é uma referência em São Paulo, ele chega e fala assim: pai, eu tenho uma péssima notícia para o senhor. Como uma péssima notícia? Seu filho, infelizmente, é mongoloide. Essa foi a expressão usada. O mongoloide, eu já tinha ouvido falar aqui de filhos, você já te remete a uma coisa muito forte, muito pesada, né? Aí a minha sogra, estava eu e minha sogra, como assim? Ele é mongoloide, ele tem síndrome de Down e vamos ver como é que vai ser a sequência, tem algumas coisas que se faz, mas aí minha sogra falou assim: Deus é mais, Deus sabe o que faz. Aí ele falou ainda bem assim: vó, infelizmente seu neto, seu filho, ele vai ser uma pessoa diferente, ele não vai andar direito, ele não vai falar, não vai se comunicar, falou um montão de... Eu fui murchando, fui perdendo o chão, a cabeça começou a girar, faltou pouco ali, eu acho que eu para mim talvez ter desmaiado, e já comecei a pensar na Silvia, na minha esposa. Foi um desespero terrível. E essa dor que nos leva à Umbanda, não de imediato. O Juan teve 14 ou 15 pneumonias. Durante 3 períodos, 3 dessas vezes que foram muito fortes, ficar 10, 12, 14, 15, 20 dias internado, mais ou menos os médicos já nos tinham preparado que ele não iria aguentar, porque ele tinha um pulmão muito, mas muito fraco, muito fraquinho. Nós ficamos praticamente, acho que uns 3 anos das nossas vidas sem ter uma noite de sono desligado, que pudesse dormir. As pessoas revezavam, iam nos ajudar, e uma dessas pessoas era o Alexandre, que ia passar a noite com o Juan para ficar vigiando para nós podermos dormir. Minha esposa, tadinha, quase numa depressão, se culpava, ou começou a escutar histórias que você pega o assunto, você vai entrando, vai entranhando, e vê história de muitos pais que largam as mães quando tem um filho com síndrome de Down. E ela, com medo, inclusive, se culpava, que a culpa é dela, que eu ia abandonar, e entrou numa depressão, emagreceu, não se preocupava mais nem com a estética, numa tristeza profunda, não com o Juan muito amor, por toda a situação que seria para essa criança na sociedade. Foi uma coisa punk, foi pesado mesmo. Eu vou confessar uma coisa para vocês, foi tão pesado, a gente fica tão derrubado. Às vezes vocês me perguntam: nossa, o Paitinho toda sexta-feira fala no terreno sobre fé, amor e caridade, que é o que move a Umbanda, e que a Umbanda não cobra, que a Umbanda não devolve nada a ninguém, que a Umbanda não interfere no livre-arbítrio do próximo, que a Umbanda não faz sacrifício de animais. E vocês podem lembrar que eu sempre bato numa tecla: não caio na mão desses embusteiros que no momento de dor, de má fé, se aproveitam da sua boa fé, do seu desespero. E é uma coisa terrível. Esse negócio, traga o seu amor de 3 dias em 3 horas, em 3 meses de volta, isso é até light, tem coisa muito pior do que isso. E a gente fica tão derrubado, tão delimitado, tão suscetível a tudo, tão no chão, que eu confesso para vocês, se vocês acreditam, eu não conhecia a Umbanda ainda, tá? Tô falando antes. Vocês acreditam que eu acreditei? Conseguiram fazer em algum momento acreditar, não plenamente, mas acreditar que aquilo tinha sido feito, um trabalho que foi feito para mim?
Foi feito um trabalho para eu ter esse problema e esse meu filho. E mal eu, apesar de... Eu sempre soube que eu ia ter um filho diferente. Desde os meus 14 anos eu sempre soube de alguma maneira. Não imaginava a síndrome de Down. Eu imaginava outros problemas. Mas eu sempre soube que eu ia ter um filho especial. Sempre soube. Isso é uma coisa que estava dentro de mim a vida inteira. E outra coisa que eu tinha medo é de não ser pai. Apesar de todos os exames e tudo, né? E eu conseguiram colocar na minha cabeça e da minha esposa, e eu, de uma certa maneira, acreditar que aquilo tinha sido feito um trabalho, praticamente uma maldição. Mal sabia eu que ia ser a maior bênção da minha vida. Mal sabia eu que a Casa de São Lázaro hoje, ela existe. Talvez o destino trabalhasse de outra maneira, de outro jeito, mas o Alexandre procura a Casa de São Lázaro em desespero também, não aguentando mais. Uma das vezes que o Juan estava nesse negócio de vai, não vai, e a gente no desespero, porque eu acho que 15 dias internado, e o Alexandre fazendo faculdade, todo garotão, mas mesmo assim largava muitas vezes as coisas para ir revezar com a gente, assim como meu sogro, minha sogra, minha mãe, o Tacal, um montão de gente. A família foi extremamente, tanto do lado da minha esposa como do meu lado da minha mãe, foi extremamente importante. Mas foram 3 anos muito difíceis. Eu ia trabalhar e aquilo ficava na minha... Eu não me desligava. Eu não conseguia me desligar de casa, não conseguia me desligar do hospital, das vezes que ele estava internado. E agora, uma vez foi tão sério, teve uma parada, porque fechou tudo de catarro, isso aí ele bebezinho, 8 meses, 9 meses, 1 ano. Nós correndo para o hospital, eu acho que eu nem estava, porque eu estava trabalhando, eu só recebi o recado. O desespero dele roxeando, o meu cunhado, o Reginho, chegou a chupar o nariz do Juan para puxar catarro. Olha o desespero, ele começou a chupar o nariz do Juan, indo para o hospital e cuspia puxando o catarro. E essa foi uma segunda vez que ele ficou muito tempo internado. E o Alexandre, um dia eu conto a história do Alexandre, mas o Alexandre procura a Umbanda por causa do Juan. O dia que falaram que tinha uma casa assim, assim, assado, vamos lá, é um lugar legal, um lugar bom, acontece tanta coisa. Ele falou para a pessoa, eu vou. Ele já meio desiludidão também, faculdade, porra louca, no bom sentido, vivendo aquele movimento maravilhoso da vida de quem faz faculdade, tudo novidade, só alegria, muito estudo, muita farra, muita juventude, né? Isso é bacana. E aí ali ele fala assim, eu vou nesse lugar, eu não sei o que é. Ele também não conhecia Umbanda nem nada, não tinha conhecimento. Se for por causa do meu sobrinho, chegar lá eu faço lá, se for preciso, um pacto com Deus ou com o diabo. Mas eu vou fazer qualquer coisa se eu puder pedir para ajudar o meu sobrinho. Essa é a história do Alexandre. Vou deixar o Alexandre de lado agora. Quando o Alexandre vai e ele me fala desse lugar, e eu já tinha sido meio que ludibriado por aquela história que eu falei de vocês, e até acreditado que tinha sido um trabalho de feitiçaria, de ter o meu filho daquele jeito, né? Tá bom o som, tá só alegria aí, tá tudo certinho aí, galera? Se vocês puderem, quiserem também vocês compartilhar, só alegria. Quanto mais gente, melhor para conhecer a nossa casa, despertar o interesse, fazer essa união, essa conexão, maravilha. E aí nos deram o endereço, eu nem lembro quem nos levou nesse dia. Acho que não foi o Alexandre. Ele só deu o endereço, deixou tudo certo. E, acho que foi minha irmã, não sei. E eu com muito receio, lá chego eu e minha esposa. Olha como é que a espiritualidade trabalha. A minha cabeça já pensava em quê? Em bode, em galinha preta, que ia ter que fazer encruzilhada, em charuto, em cachaça, em conhaque breia, porque eu via sempre um trabalho quando nós abríamos com meu pai 6 horas da manhã, quando eu tinha 15 anos, a mercearia dele, nós passávamos ali no Deberto Condé, perto da Bandeirantes, a Fagundes Filho, tinha uma encruzilhada ali, sempre tinha conhaque breia e um bicho morto. Eu sei que era conhaque, nós tínhamos copos, vendia bebida. E uma galinha, e sangue, aquelas coisas, e vela.
a minha cabeça já estava ali. E eu já tinha sofrido esse negócio de até me arrependendo, fazendo a penitência, de ter acreditado numa coisa dessa. Olha só, né? Que tinha sido uma maldição, um trabalho. Mal sabia eu, como eu falei para vocês, que hoje a Casa de São Lázaro, que eu me tornei uma pessoa melhor, que a minha família se tornou mais unida, que esse menino consertou problemas da família do meu lado e do lado da minha esposa. Essa criança, sem saber falar, só pelo seu sorriso e só por ser quem é, ela consertou, mas isso é outras histórias, eu conto outros dias. Problemas graves, inclusive. Um muito sério de alcoolismo. Ele deu, inclusive, 15 anos a mais de vida para o meu sogro, que era a paixão dele, e dele, até hoje ele fala, era a paixão do meu sogro, era o Juan, e do Juan era a paixão do meu sogro. E eu chego lá assustado, aquilo lotado de gente, e eu fico olhando aquelas imagens, né? Eu sou muito reparador, e eu olhando aquelas imagens, eu vi aquelas imagens de dois caboclos, né? Tamanho, em altura normal. Depois eu fui descobrir que era o seu caboclo pena branca e o seu pena dourada. Seu pena dourada. Mas aí eu também vi a imagem de Jesus Cristo no congá. Falei, ali é Jesus de braços abertos. Depois eu fui entender também, estudar, que a Umbanda tira Jesus da cruz. Todo terreiro de Umbanda tem a imagem de Jesus Cristo, numa representação, num sincretismo também com Oxalá, que não são a mesma coisa. Ou são, não sei, quem sabe, mas não são. E a Umbanda tira o Cristo da cruz, daquele momento da dor, e ela traz para os seus terreiros de braços abertos, abençoando, com as mãos voltadas, as pessoas abençoando, benzendo, e numa figura mais serena, divina, angelical, de amor, de compaixão, de caridade, de beleza. Não estou falando que nós também não, como somos cristãos, como bandistas, também não reverenciamos o Cristo na cruz. Mas a Umbanda traz o Cristo diferente. Ela tira o Cristo da cruz e traz para os terreiros de uma outra maneira. E eu falei, nossa, tem a imagem de Jesus Cristo. Já fiquei um pouquinho mais seguro. Ali eu vi a imagem de São Judas Tadeu. A igreja onde eu fui coroinha. Fiz a guardinha de São Judas Tadeu. Já fui guardinha de São Judas Tadeu. Olha só para isso. Já fui coroinha. Ajudar nas celebrações de missa, com a batina, com tudo, a batininha e tal. Só alegria. Falei, a igreja de São Judas Tadeu. Tem imagem de São Judas Tadeu. Já deu uma amenizada no meu coração e no coração da minha esposa. E aí a gente não sabia. Aí já vi que teve uma repartição. Porque na casa de São Lázaro original se prezava muito a separação de energias. Tá, a gente respeita a tradição. Na casa de São Lázaro, no comando do Alexandre, ele mudou. Então ficamos juntos. Mas antes era mulher de frente para o congá, mulher do lado direito. Esquerdo. Não, direito, porque aí o congá é o contrário. Hoje nós fazemos a nossa corrente, os homens ficam do lado direito. Mas aí nós estamos de frente para o congá. Mulheres do lado direito e homens do lado esquerdo. E minha esposa estava tão apavorada, mas tão apavorada que ela tremia também, né? E nós já ficamos separados ali. Ela ficou de um lado, as cadeiras tinha fileira, um senhor com uma cara brava ali, que ficava lá, que punha respeito, que era o que comandava a gira, comandava assim, a articulação, que era o primeiro cambono, pronto, a organização. E eu do lado esquerdo, eu olhando para ela. E o destino nos fez, era de fichas. Cada guia, nós já tivemos várias vezes na casa de São Lázaro, 5 guias por média, né? Aí volta e meia muda, como o destino quiser, mas nesse tempo era a ficha. E o destino nos fez pegar uma ficha que estava escrito, eu não lembro até hoje, se é Carla ou Vovó Maria Rosa, não sei. E eu não sabia na época, mas hoje, depois eu fui descobrir que é Carla. Estou até falando o nome dela, que eu já tenho liberdade poética de falar o nome da Carla, querida. E a Carla ficava do lado direito do congá, de quem olha do lado esquerdo, na ponta, sentada. E aí, a hora que chamaram a nossa ficha, chamaram eu, ou chamaram a minha esposa, os dois se levantou. Aí esse senhor falou assim, mas é os dois?
eu falei, ela não vai sozinha de jeito nenhum, é a primeira vez e tal. Ele falou, tudo bem. E lá nós fomos parar, nós fomos parar, o que eu nem sabia o que era, não entendia Preto Velho, mas era uma gíria de Preto Velho. Carla falou alguma coisa, um beijo, Carla. E alguém pediu que nós nos ajoelhássemos, e essa entidade, a vovó Maria Rosa, que a Carla recebe, ela fica assim, ó, e o cabelo dela cobre o rosto, o cabelo, ela fica, estava esperando com o cabelo coberto, nós dois apavorados, eu e a Silvia, aí falaram assim, coloca a mão aqui, ó, no joelho dela, né? A Silvia tensa, mas muito tensa, porque nós não sabíamos o que chegaria ali, o que aconteceria ali. É a primeira vez que eu pisei no terreiro de Umbanda, gente. Eu tinha um preconceito danado, incutido pela sociedade, pela família, assim. Apesar que minha família, minha avó, uma heroína, ela sempre fez que respeitasse todos. Mas se eu visse uma pessoa de branco ou com uma guia atravessada, eu já tinha medo, molecão. Para mim aquilo ali era coisa do demônio, coisa do diabo, coisa de feitiçaria, coisa atrasada. Apesar de a formação da sociedade, eu relembrando hoje, a minha avó, que era uma matriarca, e minha mãe, sempre tiveram um profundo respeito por tudo. Como mostraram depois, isso é outra história, que eu depois de muito tempo na Umbanda, eu e o Alexandre fomos descobrir que aquela velharada portuguesa toda, minha avó, isso é muito louco, isso é uma história que eu posso contar da outra vez. Minha avó, a portuguesada toda, que era semi-parentes e parentes, tudo quase da mesma região, já andavam na casa de São Lázaro há muito tempo, conheciam a Dona Maria, fundadora, e foram em vários dias. Isso é uma história muito... A história foi contada a nós, que era tão velado, tão reservado, tão secreto, que isso foi contado a conta-gotas, algumas coisas, eu e o Alexandre fomos pincelando, e outras coisas apareceram, até que um dia nas minhas bodas de prata, foi feita no terreiro, e eu fiz questão que fosse umbandística, o Alexandre, e um padre também, porque eu casei na igreja católica. Então os dois participaram do ritual, um padre e um sacerdote de Umbanda. E aí veio a Tereza, que era casada com o primo da minha avó, já de bengalinha, ela pediu para ir no banheiro. A hora que ela passa no corredor para ir no banheiro aqui na Vila Mascote, e ela falou, rapaz, eu conheço essas duas pessoas, aí é a Dona Maria e o seu Antônio. Eu falei, pronto, tá vendo só? Bom, em suma, a hora que eu chego, ajoelho assim, essa entidade, vovó Maria Rosa, ela levanta a cabeça, aparece o rosto da Carla, aquele rosto sereno, bonito, e ela olha, pega nas mãos da minha esposa e fala, Flor, por que você tem chorado tanto? Flor, se eu chorar eu vou segurar aqui, não vou chorar não. Flor, por que você tem chorado tanto, Flor? Se Deus te deu um presente tão grande. Aí lascou. Aí foi uma ligação minha, mais 10 vezes maior da minha esposa, que começou a chorar e não parava mais de chorar. Ali eu recuperei a minha vida de volta, a minha esperança de volta, e principalmente a minha esposa. Ali a minha esposa se achou de novo. Ali a minha esposa Silvia fechou fora, foi num processo lento. Ali ela criou uma armadura. Ali ela segurou uma espada na mão e segurou uma flor na outra, da vovó Maria Rosa. Ali a minha vida mudou toda. Agora eu vou sair um pouco da Umbanda e vou entrar na minha vida particular. Todos os médicos, pediatra e o médico, tudo falando que seria legal para o desenvolvimento do Juan ter outro filho. Pense a cabeça numa pessoa de 26 anos e outra de 28, que teve um filho Down, ter outro filho na sequência. E a coragem de vir, e o medo de vir outra criança com síndrome de Down ou qualquer outra coisa, e o medo. Mas os guias, vovó Maria Rosa e os outros guias que nós passávamos, que eram lá sempre que a Carla estava lá, falavam, aconselhavam também, tenha coragem, tenha fé. Resolvemos ter outro filho. Aí começa a pegar a história que eu vou contar. Tudo isso foi só a introdução.
Nós não sabíamos que a casa de São Lázaro ia fechar. Nós não tínhamos essa ideia que a casa de São Lázaro ia fechar. A vida já tinha passado, já tinha se passado um tempo, eu já estava de branco na corrente. E aí, participando, novinho, acho que estava com 2 meses, eu fiz 2 meses de roupa branca e a casa fechou. O último trabalho não é sempre que a Carla vinha, ou podia estar, né? Quando a Carla não aparecia, que nós chegávamos lá das outras vezes, porque criou uma certa dependência, porque ali foi meu porto seguro. Então hoje eu entendo, eu que sou um dos organizadores, quando a pessoa quer passar com tal entidade e tudo mais, a gente permite. De um tempo depois, a gente não permite mais, a não ser que o guia fale que precisa de um retorno, que a pessoa não pode se focar só na entidade. Hoje eu entendo isso e explico isso. Ela tem que acreditar num todo, na Umbanda. E aí muitas pessoas, inclusive, não foi o meu caso, acabam se fanatizando numa entidade. Ela não enxerga mais um terreiro, ela não enxerga mais nada, e todo o resto para ela não vale, para ela só aquela entidade. Por isso que seu Sete, uma vez, muito sabiamente percebendo isso, pensou que as pessoas estavam se apegando a ele, que seria legal, bacana, afinidade com a entidade, mas não mais a Umbanda. As pessoas não enxergavam mais o que acontecia ali, e que ele faz parte de uma engrenagem muito grande. E ele falou, vou ficar 1 ano sem aparecer, para dar uma desintoxicada de algumas pessoas que só me enxergam hoje, que estão praticamente querendo que eu seja a muleta delas, e que eu a carregue nos braços, e não é essa a ideia nem o conceito da Umbanda, é fortalecimento. E ele ficou 1 ano sem aparecer, justamente. E ainda falou, e se eu ficar 2, as pessoas talvez procurem uma outra entidade, né? E é verdade. Mas eu entendo por quê. E não era sempre que a Carla vinha. E eu não sabia desse processo, que a casa estava para fechar, ser fechada. E eu respeito muito, que era a Fernanda, filha da Dona Maria. Ela tinha a vida profissional dela, acho que mexia com escola. Imagina na sua casa, 3 vezes por semana, 4, que era uma casa. O centro ficava nos fundos de uma casa, ali na Irerê. Você não ter vida familiar. Você está com a sua família ali, a gente entrando das 6 horas da tarde, saindo e circulando e andando nos corredores até meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã. Isso 3, 4 vezes por semana. E não era a vibe dela, ela não queria aquilo para a vida dela, e eu respeito demais, demais, demais. E entendo muito. Eu não sabia que a casa ia ser fechada. Nesse último dia que a casa deu passe e consulta, e a Silvia foi e a Carla veio. Talvez até ela sabia que ela é nora da Fernanda. O guia, o Deus fez o desenho de eu chegar justamente uma pessoa que era casada com o neto da Dona Maria, né? Casada com o neto da Dona Maria. E eu não tinha a mínima ideia, não sabia disso, não tinha o mínimo conhecimento. Olha como as coisas funcionam de uma maneira muito doida. Nesse último dia, a Carla estava lá e nós tivemos um passe com a vovó Maria Rosa, no último trabalho da casa de São Lázaro. E a Silvia falou que estava grávida, que tinha tomado coragem de ter outro filho, mas que ela estava morrendo de medo. E a vovó Maria Rosa falou, a vovó vai estar com você. Tirou a guia do pescoço dela, aí ela deu nas mãos da minha esposa e falou assim, você vai ter essa criança com a guia na mão, e você só vai me devolver essa guia depois que estiver tudo bem, tudo assentado, tudo certo. E ali nós recebemos a guia da vovó Maria Rosa e levamos para casa. E a Silvia ficava com essa guia quase que direto a gestação inteira. E nós, tranquilos, na fé, mas não tanta fé assim também, existia o medo. Pra vocês terem uma ideia, no dia que a Raíssa foi nascer, no saguão do hospital tinham umas 25 pessoas, que já foi porque ia ser cesárea, umas 25 pessoas familiares. Chegou lá, não deu certo, ela ia nascer dia 2. É isso aí, né? Que é o aniversário do meu irmão Carlos, estava programado, não deu certo. Não estava bom, o médico colocou para dia 5.
E a casa de São Lázaro fechou. Aquela foi a última gira que teve, o último atendimento. E eu fui saber depois, entender depois. Aí começa a história do Alexandre, mas eu não vou contar agora, mas ela vai se misturar em determinado momento. E nunca mais vimos as entidades da casa de São Lázaro. E eu nunca mais vi a Carla, nunca mais vi vovó Maria Rosa. E no dia do nascimento da cesárea, a Raíssa nasceu, a Silvia com anestesia, que é local, né? Eu não entendo muito disso. Mas a Silvia com a guia na mão, da vovó Maria Rosa. A Raíssa nasceu e os médicos respeitaram, não falaram nada, mas a Silvia com aquela guia da vovó Maria Rosa. E quando a Raíssa foi para casa, essa guia ficava no seu berço, ou quando ela dormia com nós na cama, que muitas vezes aconteceu, a guia ficava ali no travesseiro. E se passou, e a necessidade de devolver essa guia. E aí o Alexandre estava sendo preparado para ser um dirigente espiritual, fazer a coroação dele, para ele abrir a casa de São Lázaro. E ele ia num lugar, eu também nunca mais procurei lugar nenhum, tá? De atendimento tal, teve um período tal que eu ainda tentamos de branco ali em outro lugar, mas teve uma surra de guia, que é aquilo que eu falei a semana passada, que eu presenciei muito novo e não entendia, mas a saudade e a necessidade de devolver essa guia de vovó Maria Rosa. Aí um dia o Alexandre me liga, ele estava lá nesse terreiro, nesse centro, fazendo a sua preparação, todas as coisas para ser coroado, que era numa mãe no santo chamada Marieta. Querida, Alexandre me liga, olha, através de conversa de um, de outro, de uns contatos da antiga casa de São Lázaro, que nós tínhamos contatos com o Alexandre, fez muitas amizades já, foi predito ali dentro da casa de São Lázaro original por um guia, que ele seria o herdeiro da Dona Maria de São Lázaro. Ele estava fazendo a preparação, porque alguém precisa coroar ele. Nós não tínhamos mais contato com ninguém, dos pais do santo, da casa de São Lázaro e tal, não tinha, mas de médios e tudo, e ele foi procurar o caminho dele. Um dia ele conta essa história, mas inclusive essa história dele ele conta no livro, Cartas de Amor, tá? Tem um prefácio aí, não esqueçam como. O Alexandre falou, sabe quem vai estar lá hoje, no terreiro da Marieta? Tô te caguetando aqui, hein, Carla? A Carla. Eu falei, sério? A hora que eu falei para minha esposa, ela, nossa, o sorriso dela, que ela queria ver a vovó, ela sentia necessidade de conversar com o guia, a vovó Maria Rosa, apesar de estar tudo bem, o Juan já está tudo bem, graças a Deus, graças à Umbanda, graças a Nossa Senhora, aos guias, a Raíssa, graças a Deus tudo certo, um bebê lindo, maravilhoso, tudo maravilha, mas ela sentia essa necessidade de conversar com a vovó Maria Rosa e tinha a coisa da guia. Nós falávamos, nós precisamos devolver a guia da vovó Maria Rosa e do médium, que está conosco. E nós ficamos exaltados, pegamos o carro e fomos à noite. A hora que chegamos lá, o Alexandre tinha conversado com a Carla. A Carla não tinha a mínima ideia de quem era eu e Silvia. Porque a Carla era uma médium semi-inconsciente ou total inconsciente em alguns momentos, não sei, eu nunca conversei direito isso com a Carla, hoje eu tenho a oportunidade de conversar. A Carla não tinha a mínima ideia de quem era Juan, de quem era a Silvia, de quem era Agostinho, ela não tinha a mínima noção. A hora que nós deu até um baque, assim, uma coisa esquisita, porque a hora que chegou eu e a Silvia radiante, né, o Alexandre chegou para a gente cumprimentar ela, você percebe o respeito dela cumprimentar, mas você respeita porque a pessoa está longe, não está nem aí, não te conhece. Foi até um baque, uma coisa esquisita, porque você olha a médium e você olha o guia. A gente vê o rosto dos guias, você vê o seu sete como Alexandre, a Dona Maria Baiana como a cara do rosto da Cristiane, e assim vai. A gente não consegue tirar esse véu, e por isso que é uma incorporação, a simbiose, está tudo certo. A gente se reporta na fisionomia do médium o guia. A gente vê o guia, a preta velha eu vejo ali, a Carla, né? Não vejo como é que é do outro lado. As crianças veem isso. A Carla está falando aí, dá uma olhada aí.
As crianças veem isso. Muitas vezes tem crianças. E aí eu falei, tá bom. Aí começou a gira e o Alexandre fez assim, eu falei, mas olha da minha inocência, mas como ela é um bandista, a Carla vai incorporar, vai trazer a vovó Maria Rosa aqui. Na minha cabeça era isso, né? E eu percebi que não, que ela foi lá para entender através de uma amiga também que virou amiga do Alexandre, nossa, uma loira que eu esqueço o nome, faz 3 dias que eu estou tentando lembrar o nome dessa menina, dessa loira, foi casada, se não me engano, com Fátima. Pronto, a Fátima que levou a Carla, falou, ó, tem um Alexandre, um rapaz bacana, porque a Carla na realidade tinha um desenho para Carla ser a sucessora da Dona Maria, da Fernanda, de abrir o terreiro e tomar conta, mas a vida dela, pelo que eu entendo, não o permitiu, e a Carla não morava mais em São Paulo. Essa Fátima falou, a Carla está no Rio, e pelo que a gente sabe também, a Carla não frequentou mais terreiro de Umbanda, nem incorporou nem nada, e passou isso aí, essa alegria, e eu vi ali a médium. A hora que eu vi a médium, eu falei, a vovó Maria Rosa está aqui, a Silvia radiante. A gira continuou, e piriri, pororó, o Alexandre, se eu não me engano, veio pedir, Carla, dê passagem para sua preta velha, só para meu cunhado, meu irmão e minha cunhada querem muito falar com ela, é uma história linda. Ela falou, não, o cara falou, não vou. E eu entendi, ela falou, não vou trazer a vovó Maria Rosa num lugar que eu não conheço, que não é minha casa, vou trazer meu guia. Ela não falou isso, mas deu a entender isso. Ela, jamais, não vou. E pediu várias vezes, e ela, muito educadamente, dignamente, e aí eu entendi ali na hora, eu falei, não, ela é realmente, apesar de estarmos no terreiro de Umbanda, ela não está confortável, não está à vontade, não tem mais trabalhado, incorporado a vovó Maria Rosa. Ela é da casa de São Lázaro, ela acha talvez que seja errado ela fazer isso, estar aqui, incorporar uma entidade. Ficamos meio frustradão, ficamos felizes de ver a média. De qualquer maneira nós íamos conversar com ela e devolver a guia para ela. Nós não tínhamos falado da guia para ela ainda, para Carla. E aí veio a Marieta, recebeu o Yansan, e aí nós ficamos, era tão pequenininho o terreiro como a nossa primeira casa, a gente ficava no quintal, não é isso, Alexandre? E dava para olhar dentro, que tinha a porta e a janela, porque não cabia todo mundo, se estivesse quente, então ninguém aguentava ficar num... Eu sei que foi a primeira vez que eu vi uma Yansan daquele jeito. A Marieta recebeu o Yansan, essa mãe de santo. A hora que ela recebeu essa orixá Yansan, a energia de Yansan, gente, as coisas começou a mexer tudo, a rodopiar, pano começou a levantar, se formou uma vórtice de vento dentro daquele espaço ali. Aquilo começou, o ciclone ali de Yansan, o furacão de Yansan, e eu fiquei embasbacado, e ela rodando. Eu acho que foi a Yansan mais linda que eu vi até hoje, ou o momento talvez mais forte que eu vi até hoje, com todas as Yansans que eu conheço, maravilhosas. Mãe Solange também arrasa, Carla Elvira também arrebentava, era uma coisa muito louca. E a Carla ali fora, olhando de bracinho cruzado, olhando tudo aquilo, entendendo onde é que eu tô, o que eu vim fazer aqui, e conversando com a Fátima. É Fátima? Acho que é isso mesmo, né? A Carla confirmou. A Carla confirmou, Fátima. E aí mudou, veio Yansan, veio os guias, aí veio o baiano da Marieta. E esse baiano saiu lá fora com chapéu. O Alexandre já estava incorporado, não sei no que, lá, se era no Pai Joaquim, outra entidade. Esse baiano da Mãe de Santo chegou e falou assim, ô baianinha, eu preciso conversar contigo. E foi lá e segurou a mão da Carla, e eu não sei o que ele conversou com a Carla, esse baiano. Aí a Carla falou assim, tudo bem, eu vou trazer a vovó Maria Rosa. Aí na mesma hora arrumaram a saia para ela, e ela falou, ou pediu um lugar reservado. Ela deve ter os motivos dela, e eu compreendo e concordo. A hora que falou que a vovó Maria Rosa ia chegar, meus olhos brilharam. A Silvia já começou a chorar já. Aí tinha um cantinho de 1 por 1,
que era onde se guardava as velas e os materiais desse terreiro, com a cortininha de pano, mas muito pequenininho mesmo, muito pequenininho. Ali entrou eu, Carla, mal cabia eu, Carla e a Silvia. E ali deram uma saia branca para ela, e ali ela chegou, a vovó Maria Rosa, daquele jeitinho lindo, maravilhosa dela, os cabelos já veio à frente, as lágrimas já caíram, já, a Silvia também. Lembra que eu falei, a Carla não tinha a mínima ideia de quem nós éramos, né? Era que ela levantou a cabeça e falou: Frô, que saudade! Há quanto tempo que essa vovó não vê você, mas essa vovó tem estado com você todos os dias. Aí foi uma choradeira que passou 1, 2 horas, as lágrimas não paravam de cair e as duas conversaram muito. E eu fui embora chorando, eu e a Silvia, fomos dormir chorando na realidade, né? Não é aquele choro tal, mas as lágrimas não param. Isso aconteceu depois no 8º dia, um filme também que eu indico para vocês aí, filme francês que o Alexandre me deu, assistam o 8º dia, filme francês. E aí, você quer devolver a guia da vovó, não é isso? A Silvia falou, ela falou assim, mas você não vai dar a guia da vovó aqui hoje. Você vai devolver a guia da vovó lá onde a vovó te deu a guia. Aí eu falei, mas a casa de São Lázaro está fechada já há quase 2 anos. Eu vou falar com o aparelhinho vai receber vocês lá domingo à tarde e lá você vai entregar a guia da vovó. E assim foi feito. A Carla cuidou, abençoou, benzeu a Carla. Vovó Maria Rosa, nós dois. A hora que saímos ali, nós conversamos com a Carla e contamos a nossa história que ela não conhecia. E ela se emocionou com a história e se emocionou com a história do guia dela, com a gente. E se eu não me engano, Carla, você está me ouvindo? Parece que ela nunca mais tinha incorporado a vovó Maria Rosa. E aí ficou marcado para nós voltarmos à casa de São Lázaro, já estava fechada há 2 anos, no domingo, às 4 horas da tarde, onde a última pessoa que a Carla atendeu, que a vovó Maria Rosa atendeu, foi eu e a Silvia. E depois da casa de São Lázaro estar fechado, chegamos lá no domingo, apertamos a campainha, uma emoção. A hora que nós chegamos, o terreiro estava montado do jeito do último dia que eu vi, do mesmo jeito. Não tinham mexido em nada, nada. O congá já estava firmado, a Carla nos recebeu, conversou com a gente, ela já sabia da história, do carinho, o coração a mil. E ali ela incorporou a vovó Maria Rosa e ali a Silvia devolveu a guia nas mãos da Preta Velha, depois de todo esse acontecimento. E nunca mais, que eu saiba, não teve trabalho de entidades lá depois que fechou. Então o último trabalho, a última pessoa do último dia que a vovó Maria Rosa atendeu a gente, Carla, foi eu e a Silvia. E depois da casa fechada voltou ela a incorporar de novo naquele chão sagrado, naquele terreiro lindo, trazer a vovó Maria Rosa, que ficou horas, exclusivo, né? Só estávamos nós dois. E ela falou de muitas coisas, e falou de muitas coisas do passado, e de muitas coisas do futuro, e do Juan, mais ou menos fez uma projeção de toda a luz que esse moleque ia ser, e foi emocionante. E ali eu devolvi a guia, eu e a Silvia, e ali nós fechamos uma etapa do que eu sei que hoje foi um trabalho espiritual, um grande trabalho de proteção, de magia, e que foi um momento lindo, maravilhoso. A Carla falou pra mim, essa é a sua família. É? A Carla falou. Ela falou pra mim, essa é a sua família. A vovó Maria Rosa? A Carla tá mandando a mensagem que a vovó Maria Rosa falou pra ela, essa é a sua família. E é engraçado, porque ela foi embora, ela não ficava direto em São Paulo, Rio, depois eu acho que era Aracaju, e nessas 2, 3 vezes que a gente, 4 ou mais, não sei, nesses anos todos, passados 20 e poucos anos, quando a gente encontra a Carla hoje é assim, é uma coisa muito louca, é como se fosse da família mesmo. E hoje ela tem esse carinho. E a Raíssa, a doutora Raíssa,
Minha filha, que é médica hoje também, maravilhosa, ela é muito apegada com a vovó Maria Rosa. Tendo visto a vovó Maria Rosa, acho que uma vez na vida. É madrinha dela. É madrinha dela. E ela é muito apegada. É uma entidade que é muito louco isso, né? Então, para você estar conectado... Hã? E eu fiz a guia dela. A Isabela está aqui do lado falando, minha outra filha linda, maravilhosa, se eu não falar eu vou apanhar, doutora também, advogada, fez a guia, faz as guias, fez a guia dela. E é muito louco isso, porque é aquilo que o seu Sete falou, o Alexandre, não precisa ter dependência. E a gente fala hoje que estamos tudo online, não estamos sendo presencial. Você se conectar com o guia, você não precisa estar com o médium que o recebe. Você pode estar conectado com ele o tempo inteiro. E é lindo e maravilhoso. E eu já tive o prazer de ser ajudado para Carla num trabalho espiritual, poder me doar e ajudar a Carla, trabalhando espiritualmente, falando, porque como eu disse no outro dia, todo mundo precisa de todo mundo. E vovó Maria Rosa, através da sua médium, Carla Médium, vocês depois ficaram sabendo, entenderam a história que hoje a Casa de São Lázaro está aberta, o desenho de Deus, o dedo, acredito, da Dona Maria, do vô Vitorino. E a ligação é muito antes, muito grande. E nós fomos descobrindo depois, eu e o Alexandre, que os nossos familiares portugueses católicos velados em silêncio andavam pela Umbanda, andavam pela Casa de São Lázaro, conheciam a Dona Maria, conversavam com a Dona Maria. É tudo um desenho muito maluco. É muito maluco mesmo. E o Alexandre, a Fernanda, quando fechou a casa, e depois de um tempo chamou o Alexandre e falou: você é o herdeiro da minha mãe, realmente? A Fernanda, filha da Maria, não conhecia o Alexandre, só ouvia as histórias que tinha um moleque no terreiro dela, que estava acontecendo assim, causando um pouco, né? Porque o Alexandre, depois se colocou branco, da primeira vez que ele incorporou, no prazo de 3 meses, até a gripe se passava, ele pegava, já incorporava não sei quantas entidades, já aprende-se, quase entendendo nada do que estava acontecendo. E lembra que eu falei das fichas? Tinha pessoas que chegavam lá às 5 horas da tarde, 5h30, para pegar uma ficha desse médium moleque do pai Joaquim, do pai Alexandre. Só era 5. Então era uma briga, uma disputa. Então cada vez chegava gente mais cedo lá para ficar numa fila formada para poder pegar a ficha do Alexandre. Já estava acontecendo. Então a Fernanda sabia que estava tendo um movimento dentro da casa dela de um médium novo, mas muito moleque. Eu estou falando de médiums lá com 40 anos de Umbanda, 30, 20, 10, 15, 5. Aí tem um moleque lá com 6 meses de Casa de São Lázaro com a roupa branca, não sabendo quase nada. Agora eu vou contar, dá tempo, né, de contar a história? Então eu vou contar bem rápido a história. Aí fica a ligação, o que vocês quiserem, tá? Essa é a minha história na Umbanda e ela tem vários caminhos. Ela tem várias pontes, tem várias coisas, e é muito bonito para mim, eu acho, né? E toda vez que eu falo em vovó Maria Rosa e na minha irmã Carla Nélia, eu fico emocionado. Minha esposa também do outro lado deve estar as lágrimas. E por isso que essas histórias que eu vou contar, que eu venho contando, são fortes, que eu venho para esse lugar aqui, ó, maravilhoso, que eu também já falei que eu não sei quantos milhões de anos para se formar essas coisas. Eu vou falar um negócio para vocês. O Alexandre vai ficar puto comigo agora, ele não gosta, mas você vê um cara que tem ética. Muita gente da Casa de São Lázaro, antes de eu contar a história da Rosa, muita gente não sabe disso, ó, dessa loja que o Alexandre tem, de pedras maravilhosas, porque ele não faz propaganda, e ele vai deixar jamais também, porque nós médios de Umbanda e os trabalhos dos guias, nós trabalhamos com o mundo vegetal, mineral, animal também, e é proibido terminantemente quando se faz um trabalho que precisa usar uma pedra no seu fundamento ou na sua proteção, tipo uma turmalina, é terminante proibido na Casa de São Lázaro falar assim: vai na loja do babá e compra. Não, isso não existe. Como nós temos pais do santo que tem casas de Umbanda e não se faz propaganda e nem fala: vai comprar com a dona Sônia, com a Helena. Isso é ética. E nem permitimos que os médiuns façam isso.
Mas o Alexandre não vive de Umbanda, assim como eu, nós trabalhamos. Por isso que eu estou mostrando. Essa é a loja dele, a Aleph. Entrem quando precisarem. Em vez de comprar em outros lugares essas coisas lindas, de várias maneiras de trabalho, não é só um bandista que usa, por que não? Né? Então estou sim fazendo a propaganda dele aqui hoje. Ele vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que mostrar, e é lindo. A história da Mãe Rosa, já que pediram tanto, eu vou contar ela rapidinho. Tínhamos o trabalho no cemitério da hierarquia, porque todo ano a hierarquia vai para o cemitério fazer um trabalho. Aí as pessoas que são leigas, que talvez estejam do lado, nosso cemitério, sim, é um lugar sagrado, é um campo santo, com firmeza de Abaloaê, de Iansã, é um local de descarregar-se energias, aterrar energias, é o lugar dos espíritos, dos mortos, dos bons. Quer dizer então que você tem um ente lá, ele é uma coisa ruim que está enterrado no cemitério? Não. Se existe alguma essência ainda e tudo mais, é um lugar sagrado. E nós umbandistas usamos o cemitério, como as matas, como as cachoeiras, como as encruzas, que são caminhos, eu explico isso no curso, como o mar, o grande mar. Estávamos no trabalho no cemitério. Eu tenho sempre problema de dor na coluna, porque eu trabalhei muito pesado nessa vida. Eu com 14 anos de idade era lombador de carne. Com 14 anos eu passava as madrugadas descarregando traseiro e dianteiro nos açougues. Forcei muito, então eu sempre tive esse problema, dor na coluna, dor nas pernas e tal. Aí nós estamos lá no trabalho, só hierarquia. Aí o seu Sete falou: seu Agostinho, o senhor vai fazer uma entrega para o seu João Caveira. Eu falei: vou, meu pai, lógico. Ele falou: então tá bom, se prepara. Eu falei: João Caveira, peraí, meu Deus do céu. Eu comigo. Um mês antes, 15 dias antes, conversa de um bandista no boteco. A gente fica, nós também vamos pro bar, nós também fazemos nosso churrasco, vamos para as baladas. Pintou a oferenda do seu João Caveira, que é uma champanhe branca, não é isso, Isabel? Um cravo branco, uma rosa branca, e você tem que fazer no ossário. Você vai no ossário, procura uma gaveta vazia, pede pro seu João Caveira e coloca ali, com todo respeito, lá dentro, a champanhe com a rosa enfiada dentro da champanhe, firma uma vela, reza pro seu João Caveira, pede, tá só alegria. E aí o seu Sete falou assim: falei, mas eu vou sozinho, porque aí eu lembrei que começou a contar as histórias, que não sei que infeliz que foi fazer a entrega. Meu Deus do céu. E a hora que ele enfiou a garrafa, uma mão grudou a garrafa, grudou a mão e puxou. Eu não lembro qual médico foi da casa de São Lázaro que jurava de pé junto, e 2, 3 contou a mesma coisa. Aí eu falei: gente, eu estou conhecendo a Umbanda, eu sou um cara de fé, mas eu não sei se eu tenho tanta fé assim desse jeito. Se acontecer de uma mão me grudar minha lá, o que eu vou fazer? Mas aquilo era histórias, ou não era, não sei. E aí eu fiquei morrendo de medo, com certeza muito medo. Aí o seu Sete ainda falou: mas uma filha de Abaloaê vai com você, que é a Mãe Rosa. Vai, ela, vou, seu Sete, eu vou. Para ajudar, como na outra história que eu contei, lua nenhuma, um escuro, um breu desgramado. E lá fui, se eu não me engano, eu, Rosa e André, pai André. Aí eu falei: bom, tô com a Mãe Rosa, filha de Abaloaê, senhor do cemitério, só alegria, pai, né? André, filho pai André, filho de Abaloaê. Falei: só alegria. Subimos as escadinhas e começamos. A hora que nós saímos da vista do seu Sete, a Rosa grudou no meu braço. Ela se agarrou no meu braço e fechou. Eu falei: Rosa, o que foi? Ela falou: eu não gosto muito, eu tô com... Eu botando a mão pé na Rosa, a Rosa me falando que tá com medo. Acendemos uma vela de tão escuro que tava, nós andando e procurando. Chegamos no ossário e procurando uma gaveta vazia. A hora que eu cheguei, o André falou assim: Abdias, que é um jeito que a gente tem de brincar, né? Tem uma aqui. E era meio no alto. Eu falei: podia ser mais embaixo, né? Era bem no alto, ia ter que ficar na pontinha dos pés. Aí eu firme, e a Rosa ali do meu lado, a nega tava branca. Eu pensando que a Rosa era um maior terror, né? Filha, que nada, a Rosa morrendo de medo, a Rosa do meu lado ali.
E eu falei, Rosa, segura aí o negócio tal. O André firmou, eu firmei minha vela, comecei a rezar. E aí a cabeça eu me conectei, eu morrendo de medo, gente. Aí eu pus a rosa na champanhe, seu João Caveira, rezando ao mesmo tempo, pensando aqui, pelo amor de Deus, por favor, não segure a minha mão, não grude a minha mão. Eu sou irmão do babá, eu sou bonzinho, eu sou um médio bacana. Eu respeito demais o senhor, o que eu canto pro senhor, portão de ferro, cadeado de madeira. Aí eu fiquei a rosa no meu lado assim, eu fiquei bem sério, aquele silêncio, você olhava aquele cemitério todo, só aquela vela acesa do André e a minha, que eu já tinha colocado na beiradinha. Aí eu peguei a garrafa de champanhe com a rosa, subi, na hora que eu coloquei a música, eu peguei, a rosa, boa noite, boa noite. Eu tomei um susto agora. Eu me mexei todinho, eu falei, puta que pariu. Boa noite, seu Agostinho. Eu falei, boa noite, meu amor. Eu me mijei, a garrafa caiu. Foi garrafa, foi vela. Vem aqui pra segurar as pontas que a Dona Rosa tá assustada. Eu falei, só a Dona Rosa. Olha a minha situação. Olha a minha calça branca. Eu tive que sair dali com o lenço amarrado aqui, ó, na frente. A Rosa me deu um susto, que ela recebeu. A Rosa estava com tanto medo que o Exu tomou conta. De vez do Exu chegar quietinho, né? Ele me chega... Não. Eu fiquei xingando a Rosa. Eu acho que uma semana eu fiquei xingando a Rosa. E foi, olha, aí eu falo, já não valeu mais, pra mim já não valeu mais a entrega. Eu fui falar, nós descemos, depois eu vou falar com o seu Zete, ele fazia o quê? Ele só ria também. A Rosa quase me matou do coração naquele dia. Faltou pouco para mim cair. Eu sei que a garrafa, champanhe, rosa, foi tudo pro saco. E eu lembro ter xingado o Exu dela, eu acho. O cara que falou boa noite, eu falei boa noite, a puta que pariu. Ali já não tinha, eu já me desconectei do trabalho. Ali, olha, sinceramente. Agora a Rosa tem, se vocês quiserem, tem muitas histórias da Rosa, mãe Rosa querida, saindo da palhaçada agora um pouco. Se alguém levou um susto aí, desculpa, tá? Aqui falaram que levaram. Porque a Rosa sempre foi o cão de guarda da casa de São Lázaro. Existem histórias da Rosa que são sensacionais, de coisas que a Rosa está ali. Para quem não percebeu nunca, quem está conosco desde o começo, a Rosa sempre está incorporada e trabalhando na entrada. Todas as pessoas que entram para tomar passe passam pelo guia da Rosa. E se ela chegar, a hora que alguém entrar, fala assim, seu Agostinho, qualquer guia fala assim, por favor, vem aqui, eu falo, lascou, deu ruim. E eu tenho algumas histórias sensacionais que aconteceram, somente com os dois irmãos que vieram do Candomblé e zombaram da casa de São Lázaro, mas isso aí é uma história para outra semana. Mas a Rosa sempre foi nosso cão de guarda no bom sentido. Ela sempre foi uma vigia. Acabar? Quem está falando, Alexandre? Não, deu uma hora agora. Gente, ela sempre foi uma vigia da casa de São Lázaro em todos os sentidos. E hoje, mesmo quando ela não está incorporada com a Rosa, já está velhinha, cansada, tadinha. Às vezes ela tem idade, ela não mostra, mas já tem umas idadezinhas, né? Mas é uma Rosa querida e ela sempre foi um protetor e um guardião da casa de São Lázaro e do seu Alexandre Meireles. Não falem mal, não queira mal ao pai Alexandre Meireles, ao pai Xandinho, que vocês vão arrumar, vão ver o capiroto de capa e tudo, que se chama Rosa, mãe Rosa, tá? Já deu, né? Bastante tempo. Fiquei feliz de contar a minha história hoje. E a minha história não, ela é muito mais ampla, tem mais histórias dentro da história, mas eu contei a história da guia, que é uma coisa muito bacana, um desenho muito maravilhoso. Beijo à vovó Maria Rosa, a Carla Nery que está aí, um beijo para todos vocês. Eu tenho tempo, né? Senão eu contaria mais uma rapidinha, mas deixa para outro dia. Um beijo muito grande ao meu irmão, que já dei de várias maneiras, que fez ontem 50 anos.
Outro ciclo que se fechou, né, Alexandre? Parabéns, que Deus te abençoe, ilumine sempre e que você continue tendo fé, força, fé, coragem, determinação para seguir esse caminho cada vez mais amplo, mais forte, que começou lá atrás com um casal de portugueses e que vem vindo e só foi se formando histórias. E que no livro de ouro que foi dado a Fernanda para você, que está em branco, o livro filetado a ouro, que é para ser escrita a história da Casa de São Lázaro por você. Foi pedido pela Fernanda, filha da Dona Maria, que você escreva a história da Casa de São Lázaro. Que você continue com essa fortaleza e com muita saúde para seguir em frente. Beijo no coração de todos vocês. A Isabela vai desligar, mas eu vou desligar mostrando essas maravilhas, inclusive umas guias maravilhosas aqui, ó. Aleph Show, cristais. A história de milhões e milhões de anos estão aqui, nessas pedras. Isso aqui são as guias da Dona Isabela. Só alegria! Um beijo no coração.